Olá, meu nome é Franz Miranda Untoja, sou aluno de pós-graduação na Strong FGV de Santo André. Faço o curso Executivo em Saúde ABC 22 e hoje vou apresentar um tema sobre o livro Os Axiomas de Zurique de Max Ginter, trabalho da matéria de Finanças 2 para o professor Cristóvão Pereira. Os axiomas de Zurique são conselhos secretos que os banqueiros suíços eles criaram para ajudar nos investimentos e nas pessoas interessadas em investimentos. Como o próprio livro disse, abertamente os investidores seriam especuladores. Existem 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores. Eu vou fazer um resumo sobre cada um deles, começando pelo primeiro grande axioma, que seria do risco. Preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. Por este axioma, dá a impressão que os investidores ou especuladores passam uma vida à beira de um precipício, devido ao risco da especulação. Mas isso não é verdade, porque ela faz parte do processo do especulador. O que este grande axioma recomenda é que você não tenha medo de se machucar um pouco quando se trata de risco. Ela sempre vai existir, mas ao você se arriscar, seguramente suas chances de ganhar são maiores. O primeiro axioma menor fala sobre só aposta o que valer a pena. A única maneira de derrotar o sistema é apostando quantias que valham a pena. Pequenas quantias certamente não vão tirar você da pobreza e não vão te deixar rico. O segundo axioma menor trata sobre resista à tentação das diversificações. A diversificação tem três grandes problemas. O primeiro obriga a violar o preceito do primeiro grande axioma, que fala sobre apostar grandes quantias. Na diversificação não dá para apostar grandes quantias. O segundo problema ao diversificar é que você cria uma possibilidade de ganhos menores que podem ser compensados por perdas também menores, o que acaba levando a uma situação de anulação, ponto zero. E o terceiro problema é que ao diversificar você está fazendo o papel de um artista de circo tentando equilibrar muitas bolas ao mesmo tempo. O segundo grande axioma fala da ganância. Realize o lucro sempre cedo demais. Você dominando a ganância, você tem praticamente 99% de chances de se dar bem e conseguir lucros maiores, portanto você conseguir uma fortuna. A ganância significa querer em excesso, a ganância significa querer sempre mais e significa perder o controle dos seus desejos. Então você tem que controlar esta situação de você querer sempre ganhar mais. O terceiro axioma menor fala sobre entre no negócio sabendo quanto quer ganhar quando chegar lá e caia fora. O terceiro grande axioma é sobre a esperança. Quando o barco começa a afundar, não reze, abandone-o. O segundo grande axioma tinha falado sobre o que fazer quando as coisas estão indo bem. Este terceiro grande axioma fala sobre como escapar dessas situações quando as coisas estão indo mal. E não há a menor dúvida de que em algum momento os negócios, os investimentos, eles irão mal. Mas não deixe que essa situação chegue a um ponto de afundar você e todas as suas economias. Quando você está vendo que o barco está afundando, pule fora antes que afunde completamente. O quarto axioma menor
fala sobre aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Conte em correr em várias enquanto espera um grande ganho. O quarto grande axioma diz sobre as previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfio de quem afirmar que quem conhece uma nesga que seja do futuro. Este grande axioma é uma das armadilhas em que os profetas do mundo costumam cair, que é esquecer que estão tratando do comportamento humano. E o comportamento humano sempre será uma situação indefinida em todos os aspectos. A gente está lidando com diferentes situações que o ser humano pode enfrentar quando se trata de investimentos. Então não existe uma regra para todos eles. Este axioma pede para você não montar o seu programa especulativo baseado em previsões, porque dá errado. No mundo do dinheiro, um mundo moldado pelo comportamento humano, ninguém tem mais a remoto ideia do que vai acontecer no futuro. O quinto grande axioma fala sobre os padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. A verdade é que o mundo do dinheiro é um mundo desordenado, sem nenhum padrão de comportamento, um absoluto caos. E de vez em quando, parece que vão aparecer alguns tipos de comportamento, mas eles são efímeros. Neste quinto grande axioma, talvez o mais importante, você tem que entender que quando você for um especulador ou um investidor, uma vez entrando nesse mundo dos negócios, principalmente do dinheiro, tudo que for relacionado com investimento não vai ter uma ordem, sempre vai ser um caos, mas você tem que estar acostumado a ele. O quinto axioma menor fala sobre cuidado com a armadilha do historiador. O fato é que ele estava enxergando o mundo pelo avesso, então algumas fórmulas podem dar erradas, mas o mercado nunca. O mercado é mercado, nem mais nem menos. Não se faz previsões nem promessas, o mercado está ali. O sexto axioma menor fala sobre cuidado com a ilusão do grafista. Representar números por meio de linhas em papel milimetrado pode ser útil ou perigoso. É útil quando te ajuda, mas é perigoso quando você se apega a ele para você tomar decisões em relação a investimentos. O sétimo axioma menor fala sobre cuidado com a ilusão da correlação e a ilusão da causalidade. É uma característica das mentes até mais racionais, que percebem relações de causa e efeito onde não existem. Quando necessário, nós a inventamos. Então, tem que tomar cuidado entre correlação e causalidade. O oitavo axioma menor fala sobre cuidado com a falácia do jogador, que neste caso, a ordem não é percebida num mundo caótico, mas sim dentro de si mesmo. O sexto grande axioma fala sobre a mobilidade. Evite criar raízes, eles tolhem seus movimentos. Sobre muitos aspectos, claro que é bom ter raízes, tipo ter um lugar onde morar, amigos, vizinhos, e até certo ponto dá até um calorzinho no coração, mas essa situação de conforto não é bom para o investimento, para o investidor ou especulador. Você precisa se desarraigar dessa sensação de segurança. O nono axioma menor fala sobre: numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como a lealdade e saudade. Há momentos em que escolher entre raízes e dinheiro pode ficar complicado, mas para o especulador, essa escolha deve ser o dinheiro. Não se apegue a sentimentos como lealdade ou saudades. O décimo axioma menor diz: jamais se cite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Claro, neste axioma, se você está indo bem no negócio, mas tem alguma coisa mais atraente, não pense duas vezes.
corra atrás desse investimento que parece ser mais atraente. O sétimo grande axioma fala sobre a intuição. Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. Palpite por palpite, ele não vai te trazer certamente nenhuma ganância, nenhum efeito de se dar bem com a especulação. Esse palpite, sim, se estiver baseado em alguma coisa que possa ser explicada, sim, ela pode te ajudar bastante, porque o palpite é um evento mental que ocorre na mais absoluta normalidade. Quando lhe ocorrer um palpite, se pergunte se na sua mente não existe um arquivo suficientemente grande de informações sobre aquele investimento que possa te ajudar e que, embora você não saiba sobre ele, possa ser de uma informação relevante para você poder especular melhor. O 11º axioma menor fala sobre jamais confundir palpite com esperança. Quando você quer muito alguma coisa, é fácil passar a acreditar que tal coisa acontecerá. Esse é um lado da psicologia humana, mas que pode confundir o especulador. Portanto, não se deixe confundir entre palpite com esperança. O 8º grande axioma fala sobre a religião e o ocultismo. É improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. Seguramente, Deus não está vendo todo mundo com um sentido de tornar todo mundo rico. Apoiar-se no sobrenatural tem o mesmo efeito que apoiar-se em previsões ou em ilusões de ordem. Tem capacidade de atraí-lo para um estado demasiadamente perigoso. Este grande axioma que fala sobre religião e ocultismo basicamente diz que o dinheiro e o sobrenatural, eles não se misturam um com o outro. O 12º axioma menor fala sobre astrologia. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos, e é verdade. Muita gente fica dando palpites, fica oferecendo situações em que a pessoa, através desses palpites, possa de repente especular baseado nessas previsões astrológicas. Mas se isso fosse verdade, eles próprios estariam ricos, e a realidade é que eles não estão ricos. O 13º axioma menor fala sobre não ser necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la desde que ela conheça o seu lugar. O 9º grande axioma fala sobre o otimismo e o pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidar com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Os otimistas sempre tiveram críticas favoráveis. Inclusive, é considerado um traço da personalidade. Os otimistas são pessoas alegres, animadas. E o próprio especulador tem um certo otimismo quando vai especular. Mas, neste axioma, o otimismo ele pode se tornar inimigo do especulador, porque ele pode dar uma sensação boa que acabe atrapalhando um raciocínio completo sobre o que ele vai fazer em relação aos investimentos. O 10º grande axioma fala sobre do consenso. Fuja da opinião da maioria, provavelmente ela está errada. Muitos podem estar certos, mas a probabilidades são contra eles. Descubra você mesmo e tire suas próprias conclusões. O 14º axioma menor: jamais se embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. O 11º grande axioma fala sobre a teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Não fique tentando.
parta para outro investimento ou outra especulação. O 15º axioma menor: jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio, que também é uma situação complicada, porque se você está perdendo e aí você compra alguma outra ação achando que vai conseguir um preço médio, na verdade você continua perdendo com a ação anterior. O 10º grande axioma fala sobre o planejamento. Planejamento a longo prazo gera a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. Planejar a longo prazo é perigoso, é ruim, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a um dia, a uma semana, a um mês ou um ano. Então você tem que sempre se programar para aquele dia. O 16º axioma menor fala sobre fuja de investimentos a longo prazo, justamente por não sabermos o que vai acontecer no futuro. Apostar no amanhã já é um risco. Apostar num dia daqui a 20 ou 30 anos é loucura total. Investimentos a longo prazo, como tantos outros falaciosos como já vimos, podem ter seus encantos, mas isso certamente não vão te levar a uma situação em que você almeja, que no caso a recomendação do livro é você se tornar uma pessoa rica. Obrigado.